Shalom, shalom a todos, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. É um grandíssimo prazer estar com vocês aqui, aí, ali, em todos os lugares, em lugar algum novamente. Opa! Só faltou o GPS dizer, você chegou ao seu destino. Eu me sinto muito realizado quando eu ouço isso e confesso que dá um frio na espinha, né? Será que a gente vai ouvir isso lá em cima quando chegar? Você chegou ao seu destino. Talvez não. Talvez. Bom, meus queridos, na semana passada a gente falou sobre Purim como as máscaras ou a máscara do Eterno. O que é realmente uma definição forte, impressionante, e eu acho que faz todo o sentido. Tem uma gimátria, inclusive ontem aqui na nossa Minhá, aliás, Minhá tá ficando bonito, né? Tem bastante gente vindo, quem não veio, venha, porque tá ficando... Eita, senta, isso, deita, porque tá ficando muito bonito. No Minhá, a gente conversou um pouco sobre alguns assuntos e surgiu no meio do assunto a questão da gimátria, o valor numérico. E eu digo para as pessoas que eu recomendo a todos terem muito cuidado com essa coisa de gimátria, de valor numérico, porque dá para você fazer basicamente o que você quiser, se utilizando de habilidades e de muita imaginação. Matemática. Então, cuidado com informações que não são informações muitas vezes, mas que são imaginações que pessoas compartilham por aí. Mas eu quero compartilhar uma gimátria, que é bastante famosa. Eu vou dizer algo para vocês, eu não acredito nela. Eu já vou explicar por quê, mas eu acho que ela é interessante. A ideia é interessante. Eu não acho que ela é muito sincera. Eu acho que quem fez isso forçou a barra. Já vou explicar. Então vamos lá. Espera que eu vi que tem alguém aqui que escreveu no chat que é a primeira vez. Arthur Bianchini, é só escutar. É só escutar. É assim que funciona, tá bom? Eu vou mostrar uma gimátria que é interessante, a ideia é interessante. Vou tentar escrever aqui. Olha, eu vou escrever uma palavra hebraica. Até vá. Significa a natureza. Agora, prestem atenção. Vamos ver qual que é o valor numérico dessa palavra, a natureza. O que é natureza? Trovão, raio, chuva. Agora a gente só fala disso aqui em São Paulo. Parece que não tem mais sol. Vamos falar da natureza? Sim, chuva, tempestade, raio, trovão, gente. Terra da garoa. Que garoa? Tempestade, né? Hateva. Vamos ver qual é o valor numérico de Hateva. Rei vale 5. Tet vale 9. Beit vale 2. E Ain vale 70. Vamos somar? 70 mais 2. 70. Não. Vamos somar. Primeiro vamos fazer a gimátria grande. 79, 81, 86. É isso? 86. Que interessante. Porque 8 mais 6 é 14. 14 é um número importante. 14 é o número que faz parte das gimátrias sérias. Tem gimátria que para mim é
Não, peraí, depois a gente fala. Gimátria para mim é fuleira, mas vamos ver. Agora, vamos ver o nome Elohim, que a gente não pronuncia da forma correta, exceto quando a gente está lendo a Torá ou quando a gente está rezando. Então, Aleph. Não pode ser. Ah, claro que pode. Claro. Elo. Eu não vou escrever ele certo, porque a gente não... Vou fazer o tracinho. Pronto. Senão a gente não escreve o nome de Deus, assim depois vai apagar? Não pode. Deixa eu fazer o cálculo de cabeça para ver se eu acertei. Pronto, vamos lá. Aleph vale quanto? 1. Lamed vale quanto? Lamed vale quanto? 30. Eu quero ver todo mundo sabendo isso, viu, gente? Lamed vale 30. Rei vale quanto? 5. Yud vale quanto? 10. Boa! Gente, desculpem a escrita aqui no computador, é ruim de escrever. Mem vale quanto? 40. Vamos somar? 40 mais 10, 50. Mais 5, 55. Mais 30, 85. Mais 1, 86. 86. Então, o que diz essa gimátria? Pode ser. É um dos métodos, é você somar os algarismos também, ou não. O que é esse valor? 86. Ou seja, o valor de a natureza bate com o valor de Elohim, Deus. Como os iniciados, nossa, que bonito falar isso, né? Os iniciados, aqueles que já tiveram curso de Torá com a gente, sabem, eu sempre chamo a atenção para a diferença que existe entre o nome, o tetragrama, Yud, letra Rei, letra Vav, letra Rei. Prestem atenção, por que eu falei letra Yud, letra Vav, letra Rei? Por que eu não falei elas? Porque a gente, de tanta reverência que a gente tem, a gente nem pronuncia, nem soletrando. A gente coloca a palavra letra. É o cuidado. Isso é reverência. Aí vocês podem perguntar, mas por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Quando a gente usa demais um termo, por exemplo, tem um monte de atendente de loja que fala meu amor para todo mundo, né? Oh, meu amor! Não é? O que será que acontece quando ela falar isso para o marido dela, para o namorado dela? Para ele é igual nada. Por quê? Porque ela fala isso para todo mundo. Ela vê uma mosca, ai meu amor, sai daqui. Não é? Então, a forma que a gente se dirige ao eterno, a gente também toma muito cuidado. De onde que vem isso? Está escrito na Torá, é muito interessante. Eu já tive pessoas de uma outra religião me questionando, tem que falar o nome, os testemunhas. Tem que falar o nome. Então a gente, isso não é bíblico. Aí eu falo, presta atenção, nas primeiras vezes que Moisés se refere ao Eterno, depois dele perguntar o nome do Eterno, Moisés não fala o nome. Ele demora para começar a usar o nome que ele ouviu. Ele fica impactado, que é o tetragrama. Ele fala, o quê? Ele fica em dúvida. Ele demora para usar esse nome. Nas primeiras vezes ele fala meu senhor, etc. Interessante. Agora, tem um outro lugar que está escrito na Torá, que chama Adonai Ekra Havu God Lelohenu. Quando você invocar o nome de Deus, confira grandeza ao nome. Ou seja, se relacione com muita reverência. E querem a prova de que isso está certo? Hoje em dia, por exemplo, as pessoas nem se dão conta. A pessoa faz uma piada sem graça, o que o outro fala? Ai, meu Deus. Ei, você está se referindo a Deus? Você está se referindo ao Criador? Você tem certeza? Você está se referindo ao Criador? E aí, eu às vezes falo isso para as pessoas, mas eu faço isso, eu também faço.
eu evito, eu tento. Por quê? Porque eu cresci falando assim. Porque a gente vem de uma cultura que se diz extremamente crente em Deus e que, na verdade, não tem o quê? Reverência, por exemplo. Então, por isso esse cuidado todo. Mas vamos lá, então, o que eu sempre chamo a atenção? Que o nome Elohim, ele é o nome que aparece na criação. Ó, quem gosta de Sod, que chamam de Kabbalah, tá aí, estamos lá. O nome Elohim, ou eu vou pronunciar direito porque a gente está estudando, o nome Elohim, ele é o único nome que aparece nos 6 dias da criação. O tetragrama não aparece. Podem checar, podem conferir. Não aparece o tetragrama. É traduzido muitas vezes como eterno. Elohim, pelo menos na tradução da Sefer, é traduzido como Deus. Por que tem esses dois nomes diferentes? Por que às vezes aparece o nome Elohim, às vezes aparece o tetragrama? Então tem várias explicações. Eu, particularmente, mostro no nosso estudo de Torá, e quando a gente tiver módulos de estudo de Torá, vocês vão ver como é interessante isso, que a palavra Elohim muitas vezes está se referindo a anjos. Eu digo como obreiros. O que é obreiro? Por que obreiro? Porque uma outra palavra que é usada para anjo é malach. E eu já vi muito rabino, inclusive, batendo a cabeça na parede, tentando descobrir de onde vem a palavra malach. Onde vem a palavra malach? Não tem relação com nada. E eu tive uma revelação que a palavra malach, ela provém da palavra melachá. Se escreve do mesmo jeito, é o mesmo radical. Melachá significa obra. A obra da criação é chamada de melachá. A obra que é proibido a gente fazer no Shabat é chamada melachá. O que é malach, então? Para mim, é obreiro. Por que no Gênesis só está usado o nome Elohim? Na minha opinião, porque foram os obreiros que criaram. O Eterno criou como? É a concepção. Mas quem vai lá e executa? Os obreiros. Isso resolve uma questão que muita gente se apavora com ela. Muita gente fica confuso com essa questão. Inclusive, pessoas que estão, às vezes, oscilando, né? A pessoa vem para o judaísmo, ela vai, e ela de repente ouve alguma coisa, e falam, por que está escrito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança? O que é nossa? Aí vem uma questão dos irmãos cristãos, né? Não, tá vendo? Aqui a gente tem uma prova, é a Trindade, etc. Ou está escrito depois, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O que é nós? Ah, tá vendo? Já tinha a Trindade, o pessoal fala. Muita gente acha que isso é uma pergunta assim, é irrefutável. Podem ver, procurem nos históricos dos vídeos, das lives. Só quer saber a resposta? Vem participar dos cursos. Tudo de mão beijada? Você quer realmente, você quer? Então vem participar, vem estudar. Quando o Eterno diz, ou quando Elohim diz, o homem se tornará como um de nós, conhecedor do bem e do mal, é eterno, assim como ele é conhecedor do bem e do mal. Por isso, vamos fechar o caminho para a árvore da vida. Ali ele está falando, quem que ele coloca para fechar o caminho da árvore da vida? Os querubins, os anjos. Então, de repente, aparecem anjos ali. Então, você vê que realmente esses sujeitos já existiam. Já tinha esses sujeitos, esse plural. Então, eu junto tudo isso, ainda junto com a palavra malach, que é anjo, que para mim é claro que vem da palavra melachá, que é a obra, são os obreiros. Mas está muito claro, o que é façamos o homem na nossa imagem e semelhança?
Os obreiros, os que estavam fazendo. Elohim. Inclusive a palavra Elohim é no plural. E tem gente que questiona, mas por que Elohim é no plural? Não é um Deus? Elohim quer dizer forças. Podem ser forças espirituais. A alma é chamada de Elohim também. Os anjos são chamados de Elohim. Onde a alma é chamada de Elohim? Na história da feiticeira de Endor. Uma feiticeira que tinha sobrado do extermínio de feiticeiras que o rei Saul tinha promovido. E aí o rei Saul, quando está apavorado, porque ele não tinha mais o profeta Samuel para guiá-lo, ele não tinha mais ninguém para guiá-lo, ele fala, bom, eu vou procurar o pai Isaac. O pai Isaac que tem nesses postes, né? Pai Isaac, vidente, tarará, tarará. Vou procurar vidente. Não precisa ir para a Bahia, vem aqui em São Paulo, tem. Já viram esse negócio na rua? Não, vou procurar o pai Isaac. E aí foi procurar a feiticeira de Endor. E ele vai todo disfarçado, etc e tal. E ela, na hora, ela toma um susto, né? Isso está escrito, ela toma um susto tremendo. Ela fala, você é o rei. Ele, como é que você sabe? Você acha que eu sou feiticeira para quê? Você quer que eu faça aparecer a alma aí? E você acha que eu não sei quem é você? E aí ele promete que não vai fazer nada com ela e tal. E aí está escrito que ela disse que ela viu Elohim subindo. O que é Elohim? Alma. Ela viu a alma do profeta Samuel. Ela chama de Elohim. É interessante, a palavra Elohim claramente tem inúmeros lugares no Tanakh, nas escrituras, que os anjos são chamados de Elohim, ali a alma é chamada de Elohim, e a palavra Elohim é derivado da palavra El significa poder. Poder. Agora, a gente tem que voltar para Purim. A gente está estudando sobre Purim. Eu quero voltar para aquela Gimátria. O que aquela Gimátria diz? Que a palavra Elohim, ela tem o mesmo valor numérico de Ateva, a natureza. O que seria a manifestação divina quando é chamado de Elohim? Seria Deus sob o manto, sob a cobertura da natureza. Então Deus se utiliza da chuva, Deus se utilizando do terremoto, Deus se utilizando da tempestade, a gente não sai do trovão, do raio, Deus se utilizando do sol, Deus se utilizando da natureza. Então a pessoa fala, natureza, é Deus. Por isso o mesmo valor numérico. Por que eu não gosto muito? Por causa do rei, que vem antes da palavra natureza. A natureza. Aí eu acho que é uma forçação de barra para bater o valor numérico dos dois. Tipo, a pessoa falou assim, puxa, a natureza e Deus deve ser o mesmo valor numérico. Uau! Aí foi lá, calculou, falou, puxa, tá faltando 5. O que eu faço? Coloco a letra rei e falo, a natureza, Rateva, para bater. Então eu acho. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Falo. Intelectualmente desonesto. Então, agora, o que eu quero compartilhar com vocês é a ideia de que a natureza é simplesmente um instrumento de Deus. Isso é uma ideia judaica irrefutável. Pronto. A natureza e a história. Eu vou voltar 10 mil vezes nisso, a natureza e a história. A natureza e a história. Toda vez que a gente faz o Kiddush, pode ser o Kiddush de Pesach. O que é o Kiddush? Tem gente nova aqui. Kiddush é a prece, a oração, na qual a gente declara a santidade do dia. Então, seja o Shabat, a gente declara através daquela prece no vinho, a gente faz lá, dá até saudade já, né? Me dá saudade do Shabat, é tão lindo. A gente declara a santidade do dia. Pesach, a gente faz o Kiddush, a gente declara a santidade do dia. O que a gente fala no Kiddush? A gente fala Zecher Lema'aseh Bereshit, que o Shabat, que Pesach, a
festa do êxodo do Egito, que a festa do recebimento da Torá, que a festa das cabanas, a gente diz duas coisas. Que elas são Zecher Lema'aseh Bereshit. Essas comemorações, elas servem para que a gente se recorde que Deus criou o mundo, criação. E Zecher Litziat Mitzrayim. E para que a gente se recorde que o Eterno nos tirou do Egito. Toda vez a gente se refere a essas duas colunas, a esses dois eixos importantes. Saída do Egito e criação do mundo. O que é a saída do Egito? É a revelação de Deus na história. É um dos instrumentos, é um dos livros que, de acordo com o judaísmo, se a gente ler ele bem, cuidadosamente, o livro chamado História, a gente vai ver Deus. Pode ser na nossa história particular, pode ser na nossa história coletiva. E tem um outro material que se chama criação, natureza, biologia, física, química. E se a gente refletir bastante dentro desse material, a gente também vai ver Deus. Isso é genial, isso é o judaísmo. Isso é o judaísmo. Pergunte a teu pai e ele te dirá, aos teus anciãos e eles te dirão. Pergunte sobre o passado, você vai encontrar Deus. Reflita sobre a criação, você vai encontrar Deus. Mas Deus está mascarado por trás dessas realidades, por trás da historicidade. As coisas parecem acaso. Acaso. Junta tudo. Uau! Uau! Mesma coisa em relação à natureza. A gente pode explicar. Isso, aquilo, aquela estrutura tal, já estava não sei quantos milhões de anos atrás. Foi por acaso, foi isso. Foi... Junta tudo. Uau! Oh my God! Deus. Então, isso é extremamente importante. E por mais que eu discorde dessa gimátria por causa da letra rei a mais, a natureza, a ideia é muito boa e por isso que vale a pena trazer essa gimátria. E é muito importante que vocês compreendam sempre a minha forma de lidar com a informação. Eu precisava ter falado que eu não concordo com a letra rei. Muito mais pessoas iam ficar assim, uau, uau, iam sair daqui tão felizes, mas eu estou sendo honesto. A gente não precisa disso, né? Eu quero transmitir aquilo no qual eu acredite, que a pessoa... Não quero iludir as pessoas. Vamos lá, vamos em frente. Então, a gente viu que Purim é isso. Purim é fantástico. Eu citei para vocês um outro dito do Talmud que é maravilhoso, que diz que quando o povo... E tem uma linguagem na Megilá que justifica essa ideia. Que o povo recebeu a Torá no Monte Sinai. No entanto, o povo recebeu novamente a Torá durante Purim. A gente falou sobre isso. Por quê? No Monte Sinai eles estavam quase acuados para receber a Torá. O Eterno foi lá, 10 pragas, salvou eles do Egito, abriu o mar, maná, milagre da água amarga que virou água boa, 10 mandamentos. Você não vai aceitar, você está louco? Você está doido? Então os sábios do Talmud dizem, quando eles aceitaram a Torá em Pessach, eles aceitaram de uma forma, eles não tinham escolha, eles não tinham livre-arbítrio. Qual é a metáfora que o Talmud usa? Kafá alehem har kigigit. O Eterno colocou uma montanha em cima deles, o Monte Sinai, e falou assim, vocês querem receber a Torá? Claro que queremos, nós queremos muito, nós amamos. Então tá bom. Aí depois Deus elogia, olha que lindos. Eles falaram, faremos e depois ouviremos. Que lindos. E teve alguma outra opção? Não teve opção. O que é Purim? Purim é o recebimento da Torá verdadeiro. Dava para explicar que era tudo acaso. Dava para explicar que era tudo acaso. Ou seja, o Eterno, naquela situação, ele se revelou na intensidade suficiente
para fazer com que eles pudessem percebê-lo, mas também para que pudessem negá-lo. Isso é o grandioso, essa é a grande regra do jogo. Eu me revelo, as pessoas que valorizarem a busca do sentido, que valorizarem a observação, que valorizarem a gratidão, essas pessoas vão me encontrar. Elas vão se utilizar do livre-arbítrio para me encontrar. Agora, os que quiserem justificar o seu materialismo, quiserem justificar a preguiça, etc, eles vão me negar. E é grande isso, né? Você dá para a pessoa a capacidade dele negar para que ele possa fazer sua escolha positiva, se ele fizer a escolha positiva. É muito grande. Isso é Purim. Agora, tem algumas passagens aqui que elas são extremamente importantes. E eu quero muito compartilhar isso com vocês. Em primeiro lugar, eu espero que a dimensão do valor espiritual, do valor humano, de observação esteja clara para todos. Tá claro que a ideia de Purim é isso? É conseguir revelar o oculto. Como eu falei, a gente vai fazer aqui quarta-feira, se Deus quiser, conto com todos. A gente vai abrir a Megilá toda. Alguém vai ficar lá naquele canto, segurando a Megilá por um extremo, alguém daquele segurando o outro por extremo. E a gente vai abrir ela toda. É um costume. Por que tem esse costume? Para que a gente aprenda a observar o todo. Infelizmente, a gente tem um problema muito grande, que é observarmos as coisas de forma desagregada. É seríssimo isso. Tudo desagregado. Até Parashá da semana, eu falo isso muito. As pessoas estudam Parashá da semana, esquecem que isso aqui faz parte de um todo. Existe um diálogo, obviamente, entre a Parashá dessa semana, com a daqui vem com a passada, mas mais ainda, existem sinapses entre todas as parshiot. Lá vou eu. Parecem aquelas proteínas, sabe, que tem um monte de... Aquelas que... essas aí mesmo. A Parashá não é uma coisa isolada. E achar que ela só conversa com essa Parashá passada e com a posterior... Gente, isso não é estudo da Torá, não. Isso não é estudo da Torá. As sinapses entre elas são muitas. Mas a gente vive uma realidade desagregada. Abrir o livro inteiro, primeira coisa, abrir o livro inteiro. E depois, não repetir aquela frase célebre e errada que não existe coincidência. Isso aqui me dói o ouvido quando eu ouço isso. E quem me chamou a atenção primeira vez sobre isso foi a minha querida amiga que está lá no andar de cima, Segal, esqueci o primeiro nome dela. O pai dela tinha 100 e poucos anos, era meu aluno. Não, eu não lembro. Esqueci pela primeira vez o nome dela. O pai dela tinha 100 anos, ele assistia às aulas, 102 anos. Ela me chamou a atenção. Ela foi no privado, ela falou, Rabino, deixa eu te falar, me desculpa. Mas o senhor está falando que não existe coincidência, está errado. Não existe acaso. Coincidência é quando duas coisas coincidem, acontecem ao mesmo tempo. Importante. Então, que existem coincidências? Sim. Senão a gente não está juntos aqui. Quando você encontra uma pessoa na rua que você nunca viu na vida, é uma coincidência. A gente estar aqui na rua Sampaio Vidal, que é antepassado do nosso amigo Elcio, que era um judeu, Benanusim, praticava, né? É uma coincidência, coincidiu. Prestar atenção na coincidência é muito importante. Me aconteceu uma coincidência hoje, me aconteceu outra amanhã, outra depois. Opa, então peraí, eu estou percebendo que tem algo guiando. Agora, quando a pessoa olha de forma desagregada, ele esquece, daqui uma semana ele esquece que aconteceu alguma coisa com ele uma semana atrás, daqui um mês ele esquece que aconteceu uma coisa com ele. Ele não vê sentido. Gente, a vida, de verdade,
É um ligue pontos. Eu vejo muito assim. Não é toda hora que aparece o ponto, não é toda hora. Tem vezes que aparecem mais pontos. Tem vezes que demora. Mas para mim a vida é um ligue ponto. Você vai ligando, 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 você vê a figura e fala, uau! Isso é Purim. Purim é a festa do ligue pontos. Eu gosto muito da definição que eu já falei aqui, de Jung. Ele dizia que a religião não é como alguns dizem, que vem de religar. Ele fala que é de relegere. Ler de novo e reler. Religião, releger, ler novamente. Leia a realidade. Lê de novo. Lê de novo. Lê de novo. Presta atenção, presta atenção. Pega os detalhes, liga, se aprofunda. Você vai chegar a Deus. Isso é Purim. Quando eu dava aula no Yavne, que foi a primeira escola que eu comecei a dar aula, eu lembro que eu tinha uma turma de alunos que eu queria provar para eles que a fé deles era muito fraca. Eu queria mostrar para eles que essa fé de simplesmente eu vou reproduzir o que me transmitiram é fraco. Não pode ser assim. A gente precisa buscar cada vez mais. E aí eu mostrei para eles a diferença entre saber e acreditar. Eu dizia para eles, eu não quero acreditar, eu quero saber. Vamos dizer que você tem um namorado, uma namorada, um marido, esposa. Você quer acreditar que essa pessoa é fiel a você ou você quer saber? Não, para mim tudo bem acreditar. 70% de crença já tá bom. Eita, será? Deixa eu ver teu WhatsApp, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Quem que é esse? Quem que é aquele? De que é esse fio de cabelo? Ninguém quer acreditar. A gente quer saber por que em relação à fé, que é algo tão decisivo, tão importante, a gente, tá bom já acreditar. Dá medo, sabe? Eu não sei. Tem um nome esquecido. O Flávio. O Flávio falou porque dá medo saber. Eu acredito que tem essa visão, mas eu acho que é diferente. Eu acho que muitas pessoas têm medo de ir para os finalmente e descobrir que talvez não é. Por exemplo, em relação à religião, quantas pessoas falaram, bom, eu vou para os finalmente, eu vou pegar Isaías 53 e vou ler mesmo, vou ver se é verdade. Gente, sabe quanto pastor que me escreve? De verdade, muito pastor me escreve. Pastor, eu não sei o que fazer, não acredito mais. Eu ouvi teu vídeo, eu estudei, eu isso e aquilo, e agora? Dá medo. Eu, como judeu, não teria medo também? Eu também teria medo. E fiquei com medo na hora que eu vi pela primeira vez uma tradução de Isaías em português. Eu nunca tinha lido em hebraico, né? Estivar não se estuda isso. E quando eu vi pela primeira vez descontextualizado em português, eu falei, acho que o cristianismo tinha razão. Agora eu vou ter que virar o quê? Padre? Não posso, sou casado, vou virar pastor. Deu medo, claro que deu medo. Na minha cabeça começou a passar. E agora? Plano B, plano C, plano Z? Sério, dá medo. E o cara, de repente, falar, não, eu vou me aprofundar, e de repente, nossa, eu descobri que não era nada, que não era verdade, que era mentira, que é invenção humana. Pior que o tubarão. É um medo. Nossa, vocês estão acreditando um monte de coisa aí, de repente vai estudar mais. E de repente você vê que era invenção humana, é tudo mentira. Melhor não perguntar muito. Medo. Mas agora porque eles não têm ferramenta para agora, pontos, né? Então, exatamente essa é a ideia de Purim. Purim fala, presta atenção, que tem revelação. Gente, não escrevam, por favor. Aqui eu estou evitando pergunta, não sei se vocês estão percebendo. É porque aí o pessoal lá não ouve quem escreve aqui, e aí acaba ficando... Mas no fim a gente se dedica a isso. Importantíssimo, eu espero que todo mundo tenha introjetado isso. Purim é a festa onde a gente é instado a prestar atenção. O nome de Purim, o que significa? Sorteios. Todo mundo ouviu isso, né? Aman sorteou o dia que ia cair a data para enforcar Mordecai e matar os judeus.
Dia 13 do mês de Adar. Sorte. O que é sorte? Acaso. E o que acontece? Justamente, a providência divina faz com que o final dele seja nesse dia. Você diz acaso, eu digo, existe providência divina. É nessa fé, por exemplo, é nessa fé que a gente caminha. É nessa fé que a gente caminha. Não pense, nosso movimento é uma coisa difícil. É uma coisa quase lunática. Hoje me colocaram num grupo ali, porque tinha alguém falando mal de mim, da comunidade, grupo com 150 pessoas. É bom, respira fundo. Vamos lá. 5, 10 minutos, coloquei todo mundo no lugar, tchau, fiquei com Deus. Não, eu fico pensando, eu falo, gente, que loucura, né? Porque o que a gente está fazendo realmente é muito surpreendente. O quê? Você? Quem é você? Cadê toda a cúpula? Cadê todo mundo para apoiar se isso é verdade? Não, isso é verdade. Isso é verdade. É como você sabe. Em primeiro lugar, se não tivesse providência divina, se não tivesse uma quantidade absurda de pontos que ligados mostram que a gente está no caminho certo, a gente não estava aqui. É que vocês não me conhecem, eu sou um Zé Ninguém. Não, hoje não. Mas eu falo do ponto de vista institucional, etc e tal, para você ser alguém na comunidade judaica, você tem que ter um empresário muito forte com você, uma instituição muito forte. Prestem atenção, não tem indivíduos soltos. Isso não é só na comunidade judaica, mas na comunidade judaica, assim, não tem indivíduo solto. Se você está solto, se você não tem um aporte financeiro, você não é ninguém. E olha onde a gente está. Isso é. A gente não está falando de Elias estava na verdade. A gente não está falando de Elias, a gente está falando de como são as coisas hoje. Vamos em frente. Agora eu quero seguir aqui no nosso estudo para algo extremamente importante. Gente, ser judeu, eu sempre falo, as pessoas têm que mudar o hardware, é isso, né? A composição do computador. Isso aí não entendo nada, também não tenho muito interesse. Mas tem um programinha e tem um aparelho, a máquina, a estrutura. Eu fico vendo o pessoal olhando para mim, sorrindo, tipo, vendo se eu vou conseguir dar certo nessa fala que você não entende nada mesmo. Mas tem a estrutura mental, tem coisa, tem programa que é incompatível com a estrutura do aparelho. Não dá, não adianta. Igual vou querer baixar um aplicativo do iPhone como é que chama isso aqui? No Android. Não vai. Não vai. Certo? Tudo bem. Gente, eu vou repetir isso 1 milhão de vezes, porque eu sei que é importante. A estrutura mental judaica correta, saudável, é muito diferente de outras estruturas mentais, da onde outros irmãos vêm e vice-versa. Se um judeu quiser virar cristão, ele também vai ter que mudar o hardware dele. Ponto. Se eu quiser virar hindu, eu vou ter que mudar meu hardware. Muito, eu vou ter que mudar muito meu hardware. Mas é isso, o cara que quer vir do cristianismo para o judaísmo tem que mudar. Então vamos lá. A gente tem uma coisa agora que se chama preceitos. Purim tem 4 preceitos. Tem 4 mandamentos. Eu vou pegar aqui no livro de Esther. Gente, eu vou pedir muito. Eu ainda estou mandando os links, ainda, em grupos, etc e tal, porque eu sei que tem gente que se matriculou, que está pagando avulso, está pagando no banco, ou aqui, e que não se matriculou no site. Então a gente não tem o e-mail da pessoa. E eu fico com medo que as pessoas que se inscreveram por fora, que estão pagando por fora, não tenham acesso à aula. Mas a gente vai parar e a gente só vai ter no site, gente. Então eu peço que, se por acaso alguém aqui não prestou atenção no que eu escrevi embaixo, que esse curso é exclusivo para as pessoas que estão contribuindo com a Sinagoga Sem Fronteiras, entra no site quando acaba a aula e se inscreve.
Apesar que o número de participantes aqui está mais ou menos o número de inscritos. Se inscreve no site www.sinagogasemfronteiras.com.br. Tá bom? Por favor, se inscrevam lá. Então vamos lá, prestem atenção. Que coisa mais importante. Estamos no livro de Esther. E tem algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Antes de mais nada, eu quero compartilhar um mistério. Pode ser? Quero compartilhar um mistério. É o Shahor, é um folgado mesmo. É um cachorro aqui. Ele fica com medo da chuva e ele entra. Bom, vamos lá. Eu quero compartilhar um mistério com vocês. Tem uma passagem muito esquisita aqui no capítulo 8. No capítulo 8. Aqui, olha só. Prestem atenção, isso aqui é um mistério. Aqui. Aqui, prestem atenção que coisa mais curiosa e estranha. Está escrito aqui no capítulo 9. No versículo 6. O Shushan Abirá. E na capital Shushan, capital da Pérsia. Que até hoje, inclusive tem um vídeo que está rodando aí, do túmulo de Mordecai e Esther, e é sabido, isso tem lá na Pérsia mesmo. E na capital de Shushan mataram os judeus e exterminaram 500 homens. Teve guerra. Mas antes está escrito que eles mataram 80 mil. Em todo o reino, em todo o império. Por que mataram? Eram as pessoas que queriam matar eles. Eles entraram em guerra. Simples assim. E na capital de Shushan mataram os judeus e exterminaram 500 homens. E Parshandatá, que é um filho do Aman, Dalfon, Aspatá, Poratá, Adaliá, Aridatá, Parmastá, Arisai, Aridai, Vaizatá, os filhos de Aman, filho de Amedatá, o inimigo dos judeus. 11 filhos de Aman foram enforcados no dia em que o Aman tinha sorteado para os judeus morrerem junto com ele. Agora tem um pedido que realmente é estranho. Depois disso, depois que eles foram mortos, olha que coisa mais estranha. No versículo 12, e falou o rei para Esther, e falou o rei para Esther, a rainha. Tarará, na cidade de Shushan, os judeus mataram 500 homens, e os 10 filhos de Aman. E nos outros estados do rei, o que eles fizeram, etc e tal. O que você quer, eu te darei. Esther, o que você quer? Eu vou te dar. O Mabakashater od veteasi. Qual é o seu pedido? Me diga que eu farei. E falou Esther, Vatomer Esther, Imala Melech Tov, se for bom para o rei. E Naten Gama Mahar la Yehudim Asher Beshushan, que amanhã seja dado para os judeus que estão em Shushan, fazerem como hoje. E que pendure os 10 filhos de Aman na árvore, que enforquem eles na árvore. Uma coisa estranha. E falou o rei Ahasverosh, ok, não tem problema. E eles pegaram e enforcaram, quer dizer, eles já tinham sido mortos. E Esther falou, amanhã pendura eles, enforca eles, por favor. Talu alaet, significa pendurar na árvore e enforcar. Esquisito um pedido desse, né?
Apesar que, por outro lado, dá para entender, ela queria realmente assustar o inimigo. Agora é um mistério. Eu tenho questões sobre isso, eu tenho questões sobre isso também. Mas é muito curioso. Eu vou abrir aqui a Megilá para mostrar algo para vocês. Isso aqui é uma Megilá Xerá, original, escrita à mão, que veio de Israel e que a gente vai ler aqui em Purim. E se Deus quiser, em breve, nós teremos os nossos escribas. O pessoal que está em Israel está estudando. Puxa vida, está lá no fim da Megilá. Vou mostrar uma coisa curiosíssima para vocês. Curiosa, hein? Quem quiser questionar isso, questiona. Eu também. Eu tenho um filtro meio... Vou falar, a minha peneira, o buraquinho dela é fino, não passa qualquer coisa, mas isso aqui é curioso. Aqui. Prestem atenção numa coisa que eu vou mostrar para vocês. Aqui estão os nomes dos filhos do Aman. Comparem o tamanho das letras com as letras do resto da Megilá. É uma parte especial. E o Shulchan Aruch, o livro de lei, ele diz que quando a gente lê esses nomes, a gente tem que ler num sopro só, num fôlego só. Não é para você fazer. É uma coisa só. Tem que juntar. Alguma coisa tem que juntar. Porque você tem que ler num fôlego só. Agora, vejam que coisa mais curiosa. Vem aqui, por favor. Vem cá. Segura aqui para mim. Aqui tem uma letra Tav. Olha o tamanho dessa letra Tav. O tamanho normal dela é igual... Peraí, que eu só estou me vendo pela tela. Aqui é essa. Em cima do meu dedo. O tamanho normal dela é igual ao das outras, só que tá pequena. Tav. Vamos continuar. Porque eu estou vendo ao contrário. Aqui. A letra Shin. Olha como ela está pequena. Estão entendendo? Ela está pequena. Ela está metade do tamanho normal, 1/3 do tamanho normal dela. Então a gente Tav, Shin. Depois a letra Zain. Que também está pequena. Tav, Shin, Zain. Quando a gente fala os anos em hebraico, assim a gente não fala o milênio. É igual em português, por exemplo. Você nasceu em que ano? Ninguém fala 1900 e tanto. Você fala, por exemplo, 74, que é o meu ano, e assim por diante. Não é? Assim a gente fala. Em hebraico a gente fala o século e o ano. Que ano que a gente está agora? Tav, Shin, 79. Tav, Shin, Ain, Tet. A gente começa do 700. Curioso que se a gente pegar essas letras aqui, vai dar o ano de 5.707. O que aconteceu no ano de 5.707? Tribunal de Nuremberg. Tribunal de Nuremberg foi quando 12 nazistas foram condenados à forca. A forca. E o curioso é que teve um deles que se suicidou antes. Na prisão ele conseguiu se suicidar. Então foram igualzinho está na Megilá. Refletindo, pelo menos faz lembrar as palavras de Esther, que quando ela diz, se for bem aos olhos do rei, que amanhã se faça como ontem, e que os filhos de Amán sejam forcados, sejam pendurados na árvore. E o que faz a coisa mais curiosa ainda é que um dos homens que pulou na forca, eu não lembro qual foi,
ele gritou, Purim Fest. Ele falou, vocês estão querendo dar uma nova festa de Purim para os judeus? Tarará, tarará, tarará. Ele falou, festa de Purim, 1900 e tanto, e bom. Tudo isso está documentado em jornais da época. Acho que tem até um vídeo aí por ele falar disso. Curioso. E há uma relação realmente muito profunda entre as histórias, né? Porque Haman era um Hitler. Haman era exatamente um Hitler. Um Eichmann. E as duas histórias são conectadas. E não para por aí. Tem uma Guemará, Talmud Megillah. Eu já vou mostrar para vocês. Vou colar aqui direitinho para colocar na caixa. Só um instantinho, gente. Aqui tem que ter cuidado com a... Perdão, só um instantinho. Só um instantinho. Eu vou dizer para vocês, eu realmente tenho os furinhos da minha peneira não são muito largos. Eu não quero me enganar. Mas quando a gente soma tudo que tem em Purim e o que eu vou trazer agora para vocês, por exemplo, eu tenho uma pergunta sobre esse negócio do 5.700. Por que não está o 5.000? Por que só está o 707? Eu tenho essa pergunta comigo. Eu não sou aquela pessoa que vê isso e fica... Eu fico, mas eu fico com a pulga atrás da orelha. Principalmente porque eu sou multiplicador, eu tenho que passar coisas que eu tenho convicção, né? Assim eu sou. Agora eu vou trazer uma Guemará para vocês. Prestem atenção, que coisa mais impressionante. Eu tinha esquecido disso. Eu lembrei agora. Então eu vou colocar aqui na busca. As palavras da Guemará eu me lembro, então eu vou colocá-las na busca e já vou achar. É o Talmud Megillah. Eu vou escrever Zamemo Altafek. Não solte a estribo que fica na boca do cavalo. Correia. Não solte a correia dele. Essas são as palavras. Aqui está no Talmud Megillah, na página 6. Eu já sei, eu vou compartilhar aqui na tela com vocês. Arreio, obrigado, Roberto. Nosso amigo lá da Áustria nos trouxe, ele deve ser um vaqueiro lá na Áustria. Obrigado, Roberto. Roberto, gente, isso aqui é fantástico, né? A gente acaba ficando tão próximo de pessoas que estão lá do outro lado do mundo, que pessoalmente não vimos ainda. Que coisa linda, né? Obrigado, Roberto. Então eu vou escrever aqui para mostrar para vocês a página do Talmud. Eita. Realmente é muito interessante. Epa. Vamos lá. Eu acho que está na Megillah, página 6. Já volta feca. Megillah. Megillah é o nome do rolo, mas também é o nome do tomo do Talmud. Megillah 6. Vamos achar. Prestem atenção. Vou achar aqui. Megillah 6. Aqui. Wikitext. Hoje a gente tem tudo na internet, né? Então chegará o dia que o conhecimento de Deus preencherá o ar, assim como as águas preenchem o leito do mar. Será que a gente não está nesse dia? Uma busca, olha como fica tudo. Prestem atenção.
Quem me falar que não tem pelo menos um mistério aqui tá doente. Olha que coisa. Diz aqui o Talmud. Megilá, Talmud Babilônio, Megilá, página 6a. Ve'amar Rabi Yitzhak, e falou o Rabino Yitzhak, o Rabino da época do Talmud. Mas dirtiv, qual que é o sentido daquilo que está escrito nos Salmos? Qual Salmo? 140, versículo 9. Explica, ele pediu, por favor, me explica qual o sentido do Salmo 140, versículo 9. O que diz ali? Al titen Hashem ma'avayer rasha. Não dê, por favor, Hashem, que o rasha, que o perverso, preencha os desejos do seu coração. Não deixe, diz o Salmo. Zamemó altafek, com a palavra correia da boca dele, não solta. Por favor, não solta a correia da boca desse perverso. Yarumu Sela. É isso. Quem é esse? Aí vem alguém e responde. É ele mesmo, deve ser o próprio Rabino Yitzhak. Amar Yaakov, Lifnei Kadosh Baruch Hu, isso aqui se refere, esse versículo que o rei Davi falou se refere a Jacó. Quando Jacó falou perante o Criador do mundo, Al titen le'esav arashat avat libo. Não não conceda a Esaú, o perverso, preencher os desejos de seu coração. Zamemó altafek. Não solte a correia. Zu, a quem que ele está se referindo? Vamos virar a página agora. Eles vão ficar bobos. Ele está se referindo a quem? Zu Germania Shel Edom. Quem é Esaú? A quem Jacó está pedindo a Deus, não solte o estribo da boca dele. Quem é Esaú? O Talmud fala, é Germania, ou, conforme aparece na Mishnah, Germania. Quem é Germania? German. É o German. São os germanos de Edom. Sheir Malen Yotzin, porque se eles saírem, se o Senhor soltar o estribo da boca, a correia da boca, Machrivin, Kola Olam Kula, eles destroem o mundo todo. Ve'amar Rabi Hama bar Hanina, e falou o Rabino Hama, filho de Hanina, Telat me'aktir etagai ika begermamia. Isso aqui é aramaico, tá, gente? 300 principados ou ducados. Ika tem begermania, na Germânia, Sheledom. O Tlat me'av eshitin v'hamisha, e tem 365 em Roma. E todos os dias, o Vecholioma, e todos os dias, Naftiane leapeane, e todos os dias, um desses reis, desses duques, vai contra o outro, ataca o outro. O Maktil Hadminayu, e um mata o outro. O Mitrad Leuk Memalka, e aí eles têm que colocar um outro rei no lugar. Então todo dia tem briga. Olha o número que tem aqui. Tlat Meat tinha 300 principados. Uma vez, eu tinha ouvido uma prédica de um rabino falando isso, e ele citava a enciclopédia judaica, falando uma questão interessante. Por que na época que Portugal, Espanha, Holanda fizeram tantas colônias, e o Império Austro-Húngaro, sei lá antes disso o que era exatamente, mas os germanos, por que o Sacro Império Romano-Germano, por que eles não fizeram colônias? Aí, aquele rabino trazia o seguinte, que estava na enciclopédia judaica, porque eles estavam divididos em 300 principados, e eles ficavam lutando, e não conseguiam se unir. Passou muito tempo isso, eu estava em Israel quando eu vi isso.
Quando eu cheguei no Brasil, todo mundo, eu acho que as pessoas da minha idade, todo mundo deve ter crescido numa casa que tinha alguns livros. Por exemplo, Enciclopédia Barça. Quem tinha Enciclopédia Barça em casa? Larousse, isso, Delta Larousse, né? Era o Google da época. E tinha uma outra que não é todo mundo que tinha, mas que era preta, assim, vários pequenos. Era Tesouro da História da Humanidade. Como que era? Não. Era de história. Um belo livro. Na casa dos meus pais tem isso. Aí quando eu lembrei daquilo, eu falei, eu vou procurar nesse livro da casa dos meus pais, que não tinha nada de judaico nem nada. E estava escrito aquele número mesmo de principados. Eu falei, uau, que interessante. Porque o Talmud está falando há 1.600, 1.700 anos atrás. Pronto. Esse é o mistério que eu queria trazer para vocês. Talvez se eu falar muito eu vou estar subtraindo. Talvez tenha hora que a gente tem que falar menos. Tá aqui, apresentei. Coloquei sobre a mesa essas fontes. Cada um reflita, cada um chegue às conclusões que quiser. A gente já vai continuar, tá, gente? Só estou dando um tempo para... Quem foi que disse que as notas, o silêncio que existe entre as notas musicais, quem que falou isso? É tão importante quanto as notas? Ou mais importante que as notas? Mozart, sei lá qual deles falou, e é verdade. Esse é um tipo de um conteúdo que eu acho que eu tenho que ficar quieto um pouquinho, todo mundo ficar quieto e sentir, pensar. 30 segundos de intervalo para cada um se relacionar com o conteúdo. Bom, vamos lá. Agora a gente tem um outro assunto da máxima importância. Eu não posso deixar para semana que vem, porque Purim já vai ter passado. Inclusive, sexta que vem não tem Kabbalat Shabbat aqui, porque a gente vai estar em Recife, se Deus quiser. E já sei que tem gente de São Paulo que vai para lá. Quem puder ir do Brasil todo, será uma grande, grande, grande alegria, uma festa nacional. Bom, o que eu quero falar para vocês agora? Eu acho que eu vou compartilhar uma tela aqui. Gente, demais isso aqui, né? Só uma coisa, realmente está escrito Germania, mas na Mishnah, e tem alguns grandes rabinos antigos, que eles falam que isso aqui tem que ser lido Germania, que é German com N, e na Mishnah aparece quando fala de uma pessoa muito clara, fala Germania. Essa palavra para mim é óbvia, ela é uma referência aos povos germanos mesmo. Agora imagine uma coisa também, o que era um povo germano? Porque, eu não sei, mas quem assistiu aquele filme Bárbaro, sei lá como é que chama, aquela minissérie? Vikings. Os caras eram gigantes. Realmente deve ter sido um choque. Todo mundo que via eles e que não tinha aquele tamanho, devia ser um choque. A violência, eles eram os hunos, né? Cavalo toda hora, e não sei o que. Devia ser realmente algo... Por isso o que eu penso assim, não é que o que está escrito no Talmud era uma profecia relativa ao futuro, não. Deve ter sido relacionado com o que eles viram naquela época também. Hã? Mas veja que coisa. As coisas estão relacionadas. O ano de Nuremberg, etc, com tudo isso. Mas vamos lá, agora quero compartilhar uma outra página com vocês. Vou compartilhar uma tradução aqui uma tradução, um site, né? Um site
Texto em português. Aqui. Sucedeu isto, estamos no, acho que é o último capítulo, versículo 17. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. Adar, no calendário bíblico, é o último mês. Nissan é o primeiro mês. E a gente sabe que tem outro calendário, que é o calendário referente à natureza, às colheitas, que Tishrei é o ano novo, que era Rosh Hashanah. Isso é um baita assunto também. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e descansaram no dia 14. E feriram naquele dia, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Por isso a gente tem uma mitzvah, um preceito em Purim, de se alegrar, de fazer banquete, de fazer festa. Também os judeus que se achavam em Shushan se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. E Mardoqueu, Mordecai, escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Ahasverosh, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Olha que coisa linda. As palavras de Mordecai, há 2.300 anos atrás, há 2.400 anos atrás, aqui 500 anos, então é quando? Aqui. E enviou cartas a todos os judeus, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria. Então aqui a gente tem um preceito. Tem que ter um almoço festivo, com vinho, com comida, com alegria. Claro, o vinho é só para quem tem cabeça. Quem não tem cabeça, faz inalação e vai dormir. Para que se fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Mitzvah de Purim. Mitzvah de Purim. Aqui é o hardware do judaísmo. Oh, glória, vamos louvar ao Senhor, porque nós fomos salvos. Não. Isso não é, a gente não é assim, não. A gente não é assim, não. Foi salvo? Ok. Então agora vamos louvar ao Senhor como? Fazendo bem para o próximo. Fortalecendo os vínculos nacionais. Fortalecendo os vínculos comunitários. Então eu vou falar assim, sabe o quê? Eu vou dar um presente, sei lá, vou dar... Pronto, agora eu vou falar, ficou todo mundo olhando para quem que eu vou dar. Cada um aqui vai falar, eu vou dar para o fulano, eu vou dar para o ciclano, eu vou dar para o meu amigo da comunidade. Eu vou dar para uma pessoa, vou dar para 2 pessoas, vou dar para 3 pessoas. Vou dar o quê? O suco. Qual que é a alahá? A alahá você tem que dar pelo menos 2 coisas, 2 guloseimas para shloch manot, para uma pessoa. A maioria das pessoas dá mais. Então tem gente que faz uma cestinha bonitinha, coloca um amendoim, coloca um suco de uva, vai lá e dá para o outro. Tem outro que coloca uma maçã. Eu tenho muitas histórias até engraçadas sobre isso. Deixa eu tirar do compartilhamento de tela. Essa mitzvah se chama como? Mishloach manot, que é o que está escrito aqui. Mishloach manot significa enviar porções. Então, por exemplo, quando eu e a Jaque, acho que a gente estava noivo nessa época. É uma história fofinha e que dá vergonha. Não, Purim, eu tenho muita história de Purim mesmo. Uma história fofinha que dá vergonha. A gente fala assim, vamos dar Mishloach Manot para um monte de gente. E a gente era pobrezinho, a gente não tinha dinheiro, nada. O que a gente fez?
Pô, já que trabalhava de caixa de supermercado, auxiliar de professora de jardim de infância, cozinheira e faxineira. Tudo isso ela trabalhava e eu estudava, então a gente tinha casado. Eu estudava no Coiler, estudava o dia inteiro e ganhava $300 para estudar o dia inteiro. Assim era a vida. Essa é a vida do Schitzer lá, que vocês, quem assiste aquele negócio, a gente vivia daquele jeito. Aí a gente falou, vamos ser bem bonzinho, vamos dar para um monte de gente. O que a gente fez? A gente comprou... Eu não posso rir muito, senão eu vou começar a tossir. A gente comprou... Deixa eu tirar aqui do compartilhamento, que eu quero ver o povo. Tem hora que dá vontade de ver todo mundo. Né? A gente comprou, por exemplo, um pacote de wafer, de waffle. Só que a gente não tinha dinheiro mesmo. A gente ia para 40 pessoas. A gente queria dar para todo mundo, agradar todo mundo. Então a gente pegou, por exemplo, imagina um biscoito de wafer e cortar ele em 3. Aí pegou um saquinho, então você coloca 1/3 do biscoito daquele e coloca. Aí, eu sei lá, isso a gente não fez biscoito de água e sal, mas eu estou imaginando, tipo, um biscoito de água e sal, corta a metade e coloca. A gente fez uma coisa assim, bem pobre, mas muito pobre. Mas não porque a gente não queria dar mais, a gente não tinha dinheiro para dar mais, e a gente queria dar para muita gente. Então, a gente dava para as pessoas e as pessoas olhavam para aqui. Foi uma vergonha. Assim, mas a gente na hora ficou meio... Mas é engraçado. Outra experiência disso foi bem desagradável quando eu estudei em Sderot. Sderot era uma yeshiva israelense. E eu saí da yeshiva de latinos americanos e fui para Sderot. Em Sderot, gente, não vamos focar aqui agora. Em Sderot o pessoal era muito israelense. Então eles não tinham muito, vamos falar assim, muita sensibilidade. Era um pessoal mais cascadura mesmo. O israelense é conhecido como sabra. Sabra é a planta do cacto, do mandacaru, tipo. Que por fora ela é toda espinhosa e por dentro é doce. Mas por fora é espinhosa. Quem conhece sabe o que eu estou falando. E aí, como é que foi o Mishulach Manot naquele dia? Imagina que você vai para o refeitório, Purim. Aí o cara pega o iogurte do refeitório, do lanche, da manhã. Pega o iogurte dele, que todo mundo tem. Pega um pedaço de bolo dele, olha para mim e dá para mim. Toma, cumpri. Nossa, foi horrível, assim, horrível. E todo mundo cumpriu a mitzvah, assim, pegava o negócio do lanche, eu pego o meu lanche, que todo mundo vai comer igual, e dou pro outro. Imagina aqui todo mundo no chamado, pega um pedaço de bolo daqui e dá pro outro. Foi horrível. Foi um Purim, assim, meio lamentável. Aí alguém fez um teatro imitando todos os rabinos. Teve um rabino que ficou acho que com inveja do outro e começou a dar bronca em todo mundo, porque acho que imitaram melhor o outro, eu não sei. Mas assim, são situações engraçadas e curiosas. Agora a gente teve uma situação, primeiro, que eu sempre gosto de lembrar todo ano, que é lindo, foi uma atitude linda da Jaque, que ficou muito marcada no meu coração, que a gente tinha um vizinho que ele era ladrão. Mas ele era um ladrão que devia ser ladrão de, sei lá, de galinha. Não ladrão. E ele usava kippah e tudo. E ele era meio doidinho, tava na cara que ele era meio doidinho. E teve um período que ele sumiu. Então a gente concluiu que ele ficou preso. O nome dele era Shimon. Aí uma vez chegou um dia que ele reapareceu. E aí e assim, para vocês terem ideia, eu e a Jaque morávamos num bunker, num abrigo subterrâneo. E eu, com o meu trabalho, que era estudar o dia inteiro, eu ganhava $300 e pagava o aluguel, que era $300. E a Jaque trabalhava nos 4 empregos lá para tentar comprar comida pra gente. Gente, era uma loucura, era uma vida assim, completamente sui generis, essa era a nossa vida. E aí, de repente, a gente ouviu. O Shimon começou a cantar, pelo jeito ele foi solto, né? Shimon! Pim, pam, pum! E quem sabe são as bênçãos do Shema isso, né? Ilumine nosso coração, nosso Torá, e ele cantando desse jeito, parecendo sei lá o quê. E no fim ele falava, Shimon! Pim, pam, pum! E voltava. Acho que ele ficou 40 minutos assim.
Aí quando ele parou, eu falei, ufa, tiraram a bateria dele. Aí uma criancinha começa... Aí ele volta. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Acho que 3 horas só ouvindo essa desgraça. Aí. Quando foi Purim, a gente saiu. A Jaque, eu não sei se a gente viu ele, eu não me lembro o que era. Mas ele morava na casa dele com... Os pais dele eram bem idosos. 2 velhinhos fofinhos, com uma barba branca bem grande, tudo. Fofinhos mesmo, a mulher com aquele lenço na cabeça, tudo. Acho que eles eram, não sei, iranianos, eu não sei. E aí a Jaque falou, eu vou fazer Mishloach Manot pro Shimon. Ele não era um cara assim que se olhava e ficava com medo. Você via que era uma pessoa com problema, não era um malvadão nem nada. Ela falou, vou fazer Mishloach Manot para ele. Fez Mishloach Manot lindo. Pegou uma cesta, colocou maçã, pera, já não era mais no ano do wafer, 1/3 de wafer, metade do amendoim. Imagina se dá um negócio de suco aberto. Não mexe porque o suco está aberto, vai cair, viu? 1/3 do suco. Já era um ano melhor, né? E tudo mais. E, gente, eu não esqueço nunca mais como aquele homem brilhou, como aquele homem ficou feliz. O que para mim? Eu nunca ganhei na minha vida. Ele ficou tão feliz, tão feliz. Falou, nunca na minha vida eu ganhei Mishloach Manot. Aí ele falou, pera que eu vou buscar para vocês. Ele foi pegar uma maçã, alguma coisa para dar pra gente. Foi lindo. Foi um dos Mishloach Manot mais lindos da minha vida. Foi esse. E com ele vem uma mensagem muito importante. Isso me lembra um pouco aqueles amigos secretos, né? Que às vezes parece mais inimigo secreto. A pessoa, ai, tirei fulano, que bom, ai, tirei ciclano, ai, que porcaria, tirei ciclano. E qual que é a ideia do Mishloach Manot? Prestem atenção, que profundidade, que coisa linda. Lá atrás, o que o Aman falou para o Ahasverosh sobre os judeus? Ele falou, existe um povo, ele não falou só espalhado entre as nações, ele falou, existe um povo dividido e separado entre as nações. Ashkenazi, Sefaradi, liberal, reformado, sei lá o que, ortodoxo, haridi, de esquerda, de direita. É um povo muito dividido. Mordecai entendeu, ele falou, o que levou a gente ao enfraquecimento? Essa divisão toda. Como é que a gente cura a divisão? Shloch Manot Ishlereu, dando esses presentes, essas gentilezas, cada um para o seu próximo. Então, quando a gente for dar, a gente não pensa só em dar para o best friend. A gente tem que dar para o inimigo secreto também. Isso é muito importante. Ou não precisa ser para o inimigo, mas pelo menos para aquela pessoa que talvez... Você pode... Ou não necessariamente isso, aliás. Falou o que você gostaria de conhecer melhor. Calma, aqui não é para dar... Claro, porque aí você também pode pegar um outro e falar, o cara vai começar a dar para a mulher, para não sei o quê. Não, eu aproveitei o gancho. Não é esse o intuito. Mas qual que é o intuito? Às vezes você vê uma pessoa que talvez você fala, puxa vida, realmente podia conhecer melhor essa pessoa, ou você fala, puxa, etc e tal. Qual que é a ideia? Fortalecer os vínculos. Talvez uma vez eu magoei o fulano. Talvez eu sinto que essa pessoa está um pouco inibida, eu vou dar para ela Mishloach Manot. Entende? Como instrumento de criar vínculos, ou de refazer vínculos, de fortalecer vínculos. Esse é o hardware do povo judeu. Esse é o nosso hardware. Entendem? Vamos louvar a Deus! Espera. É igual, eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu vejo muita gente nos grupos. Ai, não sei quem, o primo da minha avó ficou doente, orem por ele. Ah, eu tenho uma prova, amanhã orem por mim. A gente não tem esse costume. A gente não tem esse costume. Ora você. Vai lá, meu filho, ora. Se está acontecendo com você, é para você orar. Se eu sei que tem alguém doente, o que eu devo fazer?
perguntar, posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Precisar de qualquer coisa, me liga. Quem está perto, vai visitar. Inclusive, a gente está fazendo esse estudo. Ele é dedicado para refuah shlemah, para a cura de 2 pessoas. Agora eu já não lembro o nome, mas alguém aqui vai me escrever com certeza. Oi? Eu falei que era e é, só não lembro os nomes ainda. Da Juliana, nossa querida amiga Juliana, e do nosso querido amigo que está lá no Nordeste. Já colocaram tanta mensagem depois que eu não estou achando o nome. Mas enfim, atitude. Atitude. Ação concreta. Não quero que ninguém reze por mim. Eu quero que faça comigo. Isso ajuda isso. Qual é o segredo da bênção de Abraão? Por que judeus são ricos? Por que judeus são prósperos? Cheio de vídeo aí. Toda vez que eu vejo aqueles vídeos, me dá vontade de fazer um desses. A ganhar 500, 1 milhão de views. Nada por que são prósperos. Porque a nossa espiritualidade está diretamente ligada com atitude. A nossa espiritualidade está diretamente ligada com o fortalecimento do próximo, do grupo. E o grupo nos fortalece. O grupo fortalece o indivíduo. Hoje aquele elo está fraco, eu vou fortalecer ele. Amanhã eu estou fraco, eu sei que vão me fortalecer. Eu sei que vão me fortalecer. Eu falo para vocês, eu já precisei muito. Muito eu não digo, mas eu já precisei da minha comunidade. Que hoje é a nossa comunidade. Quando minha filha nasceu, ela teve um problema, porque ela nasceu prematura, bem prematura. 7 meses, eu acho. E a carência do seguro não tinha completado. Aí chegou eu com 20 e pouquinhos anos, na hora de... Eu fui pegar a conta, quase que parecia que eu ia pagar para ter minha filha. Foi uma nota. Hoje, para mim, seria como se fosse, sei lá, 100 mil reais. Porque ela ficou na UTI pré-natal. Na UTI pré-natal, não, na UTI. E aí, como é que faz? Cheguei na sinagoga, conversei com o rabino que era meu colega, só que ele hierarquicamente estava acima. Falei para ele, será que consegue me ajudar com dinheiro? Ele falou, não. Muito difícil. Dia seguinte chegou um diretor da sinagoga, me deu um cheque na mão e falou, tá aqui. Tá aqui. Dessa turma mesmo, da turma excludente mesmo. Exatamente deles. Tá aqui. Toma. Eu fiquei super sem jeito. Eu falei, como é que eu pago de volta? Eu posso dividir? Ele falou, não. Você vai pagar assim, você vai, no dia que alguém precisar, que não seja da tua família, e da tua família é a tua obrigação. É assim que você vai devolver, dando para essa pessoa. Eu posso falar, posso criticar, etc., por causa do movimento. Agora, maravilhoso. Isso é real, isso é concreto, isso acontece. Você vai numa outra sinagoga bem excludente. E quando eu tive... Não consigo pagar. Não consigo pagar minhas contas. Vai lá conversar, não sei o quê. Tem um fundo de empréstimo sem juros para pessoas da comunidade judaica. É proibido cobrar juros. Quem doa, as pessoas sobrou um dinheiro, eu tenho um dinheiro, eu dou para esse fundo. Quanto que você precisa? 10 mil. Você devolve 1.000 por mês para a sinagoga. Se eu fosse pegar no banco, ia sei lá quanto, 1.500 por mês. Isso é real, isso é concreto, isso existe. Que mais? Que mais que Mordecai falou? Olha que coisa. E de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres.
Por que eu preciso dar dádivas aos pobres? Pelo mesmo motivo. São irmãos, são pessoas que... Eu vou fazer uma festa, eu vou estar todo feliz, e o meu irmão que é carente, o que ele vai fazer? Ele vai passar por todas as casas, vai ver todo mundo bebendo, comendo, sei lá o quê, e ele lá, carne de carneiro, vinho, e ele lá na rua? Hoje ele vai ser rico. Hoje todo mundo vai dar para ele. Todo mundo vai dar dinheiro para ele. Se ele quiser, ele vai comprar coisas para Purim, ele vai comprar o que ele vai ficar feliz. Isso é judaísmo. As pessoas não conhecem. Não conhecem. Oh, vocês ainda estão esperando o Messias? Oh, meu Deus do céu. Cara, você não sabe o que você está falando. Não é o nosso assunto. Tem nada a ver, não é o nosso assunto. A gente não está pensando nisso. É outra mentalidade completamente diferente. Isso eu falo, todo mundo que quer imigrar tem que, antes de mais nada, deixar esses conceitos imigrarem para dentro de si. Tem que absorver esses conceitos. Ser judeu é pensar no próximo. Em qual próximo? Antes de mais nada, a sua família. Depois, sua comunidade. Isso aqui é uma comunidade. Somos uma comunidade. Tem alguém com alguma necessidade? Robert, eu quero que você saiba que aquilo que você mandou para a gente foi usado para a gente da comunidade. Ele mandou algumas coisas para uma doação e teve gente da comunidade que precisou e a gente deu. Maravilhoso. Eu acho que foi ele que escreveu e eu achei lindo numa mensagem. Ele está na Áustria, ele falou porque a nossa comunidade, ou foi o Mauro dos Estados Unidos, eu falei, que lindo, você está falando da nossa comunidade. Nunca veio aqui. Não está na Paraíba, nem em Brasília, nem no Espírito Santo, nem em Fortaleza, e nem em Pernambuco. Nossa comunidade. Eita. Alguém sabe abrir lá? Você sabe? Sabe. Está aberto. Pede para bater. Bate a porta. Pode bater. Pode. Obrigado. Isso aqui é maravilhoso. É eu perguntar como eu posso somar, como eu posso contribuir. Eu vejo, eu fico preocupado com isso, porque a gente vê muitas vezes em várias das nossas comunidades, muita gente não contribui para a manutenção do local, contribui para nada. A gente tem comunidades que se todo mundo contribuísse, ia ser muito fácil manter o local. Eu estou falando de São Paulo? Eu estou falando de São Paulo também. Mas estou falando de várias outras. Dói ver. Aí muita gente dessas comunidades que contribui fala assim, quando eram evangélicos, todo mundo dava o dízimo. E falam com um conhecimento de causa, porque é como aquela pessoa fala, eu estava na igreja do fulano, do ciclano, do beltrano, e essas pessoas davam dízimo. E agora, não dão mais. Então, o que acontece? É aí que a gente tem que pensar na questão da mudança também. Porque muita gente dava o dízimo, por quê? Por medo, porque o Satanás estava toda hora rondando. É ou não é? Toda hora o Satanás, o devorador, o capiroto. Quem tinha medo do Satanás, levanta a mão, por favor. Só uma pessoa aqui? Ninguém tinha medo aí? Ah, mentira. Você era ateu. Então você não tinha medo dele. É uma vantagem. Ou aquela coisa de se você contribuir, você vai ser próspero, você vai ganhar, que está escrito em Malaquias, que se você contribuir, me teste, me isso, me aquilo. Não é? Agora, o que aconteceu? Muitas pessoas que deixaram essa visão não conseguiram substituir essa visão por uma visão judaica. É para continuar contribuindo. É para pensar no todo.
Não por causa do Satanás e nem porque você vai ganhar um carro importado ou uma promoção no emprego. É porque isso é o correto. Porque a maior manifestação que a gente pode ter a respeito da crença de que temos um pai, nos comportarmos como irmãos. Por isso que eu acho uma das rezas mais lindas do Shabat. Toda vez eu tenho vontade de falar isso, mas eu falo tanto, eu fico com medo de... Mas a reza da Amidá do Shabat, a gente fala Ata Ehad Veshimcha Ehad. Tu és um e teu nome é um. Isso é fácil falar. O Miki Amecha que é Israel Goi Ehad Baaretz. E quem é como teu povo Israel? Um povo na terra. Isso é difícil. Eu falar, você é um, oh Deus, você é bacana, é muito fácil. Mas qual é o testemunho que eu dou a respeito da existência de um Deus único? É nós sermos um. Nós refletirmos Deus como um. Esse é o maior. Isso é ser judeu. Isso é ser judeu. Então, é extremamente importante aprender com Purim. Purim tem 4 mitzvot. Ouvir a leitura da Megilá 2 vezes, de noite e de dia. Tudo bem, muita gente está começando, gente, vamos com calma. Quem não consegue chegar de dia, e de noite. O problema é que a gente vai viajar no próprio dia, então eu acho que a gente vai fazer por volta das 10 horas. Das 10 da manhã. Que à tarde a gente viaja, a gente vai para Recife. Vai ter online, sim. Então a gente tem a mitzvah, porque está escrito na Megillah. História foi escrita para ser lida, para ser relida. Tem o jejum de Esther um dia antes, mas eu falo para vocês, não se preocupem com jejum. Quem quiser jejuar, jejua. Mas não se preocupem com isso. Estamos terminando, Jamile. Obrigado por avisar, isso é bonito. Estou saindo, avisar. Vocês acham que não é desagradável quando você começa a ver menos um, menos outro, você fala, será que eu falei alguma coisa ruim? Só avisa pelo menos ser uma sensibilidade, valores. Então a mitzvah de ouvir a leitura da Megillah. Outra mitzvah, fazer o banquete. O banquete é importante. Mishteh. Quarta mitzvah, dar presentes às pessoas carentes da comunidade. Não é qualquer pessoa na rua? Não, qualquer pessoa na rua você dá todo dia. Purim, você tem uma mitzvah para a comunidade, mas eu não sei quem. Dá pra gente. A gente vai passar. A gente sabe. Claro, você não vai constranger a pessoa a falar, você, coitado de você, toma. Porque da comunidade, é óbvio, gente, e aí, vocês muito bem-vindos aos nossos assuntos internos. Tem gente que fala assim, judeu só ajuda judeu. Eu falo, não, em primeiro lugar, isso é mentira. É uma grande mentira. Até porque se você for ver a proporção de judeus que tem nas ONGs aqui no Brasil, é muito maior, proporcionalmente, do que o nosso número. É muito grande. Existe uma cultura dentro do povo judeu de fazer trabalho voluntário muito grande. Começa daí. É mentira que judeu só ajuda judeu. Segundo lugar, é uma boa pergunta do Daniel. Devemos ajudar quem não contribui, financeiramente quem não contribui? É uma boa pergunta aí, calma. E cada caso é um caso. Mas deixa eu voltar para o que eu estava falando. Por exemplo, é proibido cobrar juros. Imagina que todo mundo agora vai saber que o Rabino Ventura empresta dinheiro sem juros. Quanta gente vai ter na minha porta? Um monte. Eu vou ter condição de ajudar elas? Eu não vou ter condição. Segundo lugar, quando eu precisar delas, elas vão fazer a mesma coisa por mim? O que é uma comunidade? Uma comunidade é um grupo de pessoas que tem uma sintonia, que compartilham de valores e de padrões e de atitudes. E que tem reciprocidade.
Isso é muito importante. Tem que ter reciprocidade. Porque assim todo mundo consegue se manter em um nível maior. Em momentos de dificuldade, a gente se equilibra. Agora, se você de repente começa a abrir as portas para pessoas que não têm os nossos valores, como se fossem parte da nossa comunidade, eu aviso para vocês, a comunidade afunda. Ela acaba. A palavra reciprocidade é essencial. Vou falar para vocês, por exemplo, eu gostaria muito de poder tirar um monte de gente do grupo do WhatsApp, de verdade mesmo. Pessoas que não têm nada a ver, pessoas que não estão presentes, pessoas que estão perto e não vêm, pessoas que não contribuem com nada. E estão paradas. Para quê, tá? Não faz parte. Quer dizer que é ruim a pessoa? Não é ruim, mas não é comunidade. Então, essa reciprocidade é importantíssima. O homem da sinagoga falou. Aqui, ó. Pega. Eu devolve para outra pessoa. E não é tua obrigação para outra pessoa. Isso é judaísmo. Cultivo da história. A benção do judeu, benção de Abraão. Cultivo. Gente chegando agora, que fantástico. Uau. Tô até estranhando, porque 2 horas depois quase. Uau. Bom, chegou a juventude da sinagoga. Cultivo da história. Importantíssimo. Só um pouquinho. Isso é extremamente importante também. Por que a gente lê 2 vezes? É referência, é história. A conexão que existe entre nós é algo fora do comum. Porque a gente cultiva a história, porque a gente vive a história, porque a gente sofre com a história, tem um jejum tem o seu sentido. Falo ainda, não se preocupem, quem quer fazer faz, mas não precisa se focar nisso. A gente sofre com a história, porque a gente sabe que a história se repete. Se a gente cometer os mesmos erros, a história se repete. E porque a gente tem mecanismos internos de fortalecimento da comunidade. Qual que é a meta? A meta do povo de Israel, a verdade é ser luz para as nações. A gente faz isso e a gente abre, a gente multiplica, a gente leva isso adiante. A gente mostra para os demais. Mas se a gente não tiver essa nossa prática dentro de uma reciprocidade comunitária, a gente não consegue se perpetuar. Entendem por que é tão importante comunidade? E que comunidade não é só, eu vou lá junto porque eu acredito no mesmo Deus. Não, o judaísmo não está limitado à crença, é prática. Então, qual que é o maior louvor em Purim? Cultivar a história, comemorar, ficar feliz, claro, agradecer a Deus, através do suporte aos demais e através do estabelecimento ou do fortalecimento ou da criação de laços intercomunitários, laços interpessoais. Isso é Purim. Isso é ser judeu. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Sejam muito bem-vindos. Eu agradeço a todos. Eu peço a todos que não tiverem se inscrito ainda, que se inscrevam, por favor. Entrem no site. Qualquer questão que tiverem, escrevam para rabinoventura@gmail.com, que a gente vai buscar resolver, tá bom? Mas se esforcem, porque isso é judaísmo. Isso é judaísmo. Toda Arabá. Um grande abraço a todos.
Shalom.